Cavaleiro da Lua, série que trouxe polêmicas, altos e baixos dentro do universo nerd e que, obviamente, destoa completamente do que a Marvel fez até agora, se colocando como uma das séries que está praticamente desconectada de toda essa construção que a gente conhece desde o início de 2008, lá com o Homem de Ferro. Agora a gente está no penúltimo episódio, no quinto episódio, mas a gente aqui no canal vai fazer um pequeno resumo do começo dessa série até agora, para que a gente possa consumir este sexto e último episódio que acontece agora no dia 4, data inclusive de pré-estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, meu amigo, senta aí que a gente vai falar sobre isso agora. Bora! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. E a gente vai falar hoje de Cavaleiro da Lua, o finalzinho dessa série que tá quase lá, praticamente dando tchau e deixando um gostinho aí de conexões que até o momento não foram apontadas, e justamente que é a proposta da série de se tornar uma coisa destoada praticamente de tudo aquilo que a Marvel fez até agora, mas ao mesmo tempo com aquele pezinho no que foi canonicamente estabelecido desde Homem de Ferro lá em 2008. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveita e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que tiver vídeos novos por aqui. Visite lá as nossas redes sociais, que é sempre por lá que a gente divulga tudo antes de postarmos os vídeos aqui. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de Cavaleiro da Lua e principalmente deixa aqui o seu like, que isso fortalece bastante esse trabalho que a gente tanto ama fazer. Bom, gente, meus amigos, Cavaleiro da Lua já está aí no quinto episódio. A gente vai dar um giro aí, um resumão de tudo o que foi apresentado até agora. E o impressionante é que é uma série que praticamente não tem uma ligação direta com os eventos que foram apresentados até hoje no universo Marvel. O Cavaleiro da Lua, eu posso até classificar ele como um personagem à parte. Ele faz parte, sim, da linha Dark de personagens Marvel, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento da série foi apontada alguma ligação com qualquer personagem que a gente conheça, seja ele Demolidor, Blade, Motoqueiro Fantasma, ou qualquer um desses personagens que tem uma ligação mística com divindades e tudo mais. E até o momento ele se mostra um personagem isolado. Nós temos aí o Mark Spector, que é um cara que tem um transtorno dissociativo de personalidade, que vai e volta com dois personagens que a gente conhece como Mark Spector e Stephen Grant, que praticamente se destoam um do outro, sendo um grande aventureiro, um mercenário, e o outro um adorador de artefatos egípcios, e que praticamente os dois se conectam e se dão praticamente a estrutura exata para que tudo aquilo que é místico e seja desvendado ao longo da série. Quem contrapõe essa história toda é Arthur Harrow, que é interpretado aí por Ethan Hawke, obviamente, e está trazendo um personagem profundo e que ele traz inclusive tudo isso da mitologia egípcia para dentro deste universo. Muito bacana a forma como ele apresenta tudo isso, um cara que tem não vou dizer, é como se ele fosse uma espécie de grande guru que defende uma divindade egípcia que, segundo ele, é a pureza de todas as verdades, é justamente a deusa da justiça, e essa divindade é o objetivo que ele tem para poder reavivar e, obviamente, ser o grande porta-voz ou até mesmo o avatar dessa divindade. E por outro lado, nós temos o deus Khonshu, que é justamente o que confere os poderes da Lua a Mark Spector, dando a ele o seu avatar mais conhecido como Cavaleiro da Lua, que inclusive num dos episódios que é intitulado como Invoque o Traje, é bacana que o episódio ele leva a sério exatamente o título, e é o momento em que o Mark Spector e o Stephen Grant se degladiam com seus transtornos de personalidade, e o personagem
tem a sua manifestação deste traje das melhores maneiras possíveis. Inclusive, eu acho interessante até classificar como que o traje aparece na série, que ele me lembra bastante o filme do Spawn. Para quem não conhece, o personagem é um soldado do inferno que, após uma traição, acaba caindo na 8ª esfera infernal e acaba se tornando um dos líderes dos exércitos de Malebolgia. E ele tem em si o necroplasma, que faz com que a sua roupa se manifeste de sua própria pele. É quase um simbionte. E é bacana como o Mark Spector tem essa ligação com o Khonshu e como a roupa se manifesta, como o traje se manifesta. Aliás, o visual muito bem pensado, bem tematizado para essa coisa egípcia, e ele parece realmente uma múmia com capuz, uma coisa meio Assassin's Creed, muito bem feita, e aliás, é um fanservice de primeira. No terceiro episódio, se eu não me engano, eles estão justamente tentando ir passos adiante de Arthur Harrow e encontrar a tumba da deusa que ele quer fazer, que ele quer despertar, e ali ele se manifesta como o Cavaleiro da Lua, o Mark Spector, e é bacana uma das cenas que eu posso classificar como um grande fanservice, que é quando ele salta contra os capangas desse cara, e ali ele dá um salto que a capa dele se abre como se fosse a lua, exatamente como é apresentado nos quadrinhos, num fanservice perfeito, que eu imaginei que não seriam capazes de reproduzir isso tão fielmente como fizeram. E os episódios se seguem justamente nessa busca por Arthur Harrow querer fazer com que a deusa da verdade consiga ser ressuscitada. E é bacana a gente ver como o Khonshu se torna uma espécie de deus fanfarrão que a todo tempo ele dizer a verdade, tenta ser mais puro possível, justamente usando o Mark Spector como a mão da sua vingança, e ele acaba se atrapalhando sem ter muito contexto para justificar o que é a justiça exatamente para ele. O Mark Spector ele tem a todo tempo do seu lado a sua ex-mulher conhecida como Layla, que inclusive é uma personagem que não tem nos quadrinhos, que inclusive é um aspecto muito bacana dessa série, eles não seguirem o canônico, mas sim eles terem alguns aspectos que levam os caminhos de Mark Spector, Stephen Grant, e ao mesmo tempo ele consegue ser o personagem que é, sem perder essa presença dos quadrinhos, mesmo não seguindo o canônico. E é engraçado que o personagem, a gente vê como que eles resolveram essa questão dos transtornos dissociativos de personalidade com jogos de espelho. Jogos exatamente para fazer você, espectador, entender que a todo tempo as duas personalidades se conversam através do reflexo. E isso fica muito marcante porque fica uma estética bem bacana, e vamos combinar que o Oscar Isaac está mandando bem demais, fazendo dois personagens que são absurdamente distintos, e ele consegue fazer isso de forma absurda. Inclusive, no terceiro ou quarto episódio, se não me engano, eles estão justamente descobrindo onde está a tumba da deusa que o Arthur Harrow quer fazer renascer, e obviamente eles precisam ter um passo adiante. E como isso acontece? Quando o Mark Spector se encontra com a Layla, eles estão no meio do deserto e o Mark Spector precisa da expertise do Stephen Grant para justamente desvendar as questões dos artefatos egípcios que eles conseguiram reunir até o momento, para encontrar exatamente onde está a tumba dessa deusa com que o Arthur Harrow quer renascer. E é engraçado que nesse momento nós finalmente vemos o que é o poder de um deus egípcio. É quando o Khonshu tenta reproduzir, porque eles conseguem encontrar uma espécie de mapa lunar que tem exatamente os pontos exatos da noite, onde, de acordo com as estrelas posicionadas, que davam exatamente a localização da tumba dessa deusa egípcia. Faz com que o céu comece a girar, e é bacana essa cena que ele faz com que todo o céu volte anos atrás, milênios atrás, até a exata noite onde essa constelação estava posicionada, mostrando exatamente onde está a tumba dessa deusa egípcia. Muito bacana como eles fazem isso, como eles contam isso. É de forma muito simples, mas ao mesmo tempo nos dá aquele ar de... Como é que eu posso falar para vocês? De Indiana Jones. Essa é a referência que eu queria me lembrar para dizer para vocês. É uma série que lembra bastante essa questão de explorar artefatos e tudo mais,
que era muito comum nos filmes com Harrison Ford, e é bacana como eles conduzem isso dentro da temática dos super-heróis. Bom, mais do que isso, o transtorno dissociativo é justamente o inferno na vida de Mark Spector. Quando eles conseguem finalmente encontrar a tumba dessa deusa, eles encontram inclusive o artefato dessa deusa em formato de pedra. Pedra, inclusive, que é o motivo de danação dos deuses, é o motivo de aprisionamento dos deuses. Quando Khonshu resolveu voltar às noites milênios atrás para encontrar o exato momento do ponto onde estava enterrada a deusa, ele fez o seguinte: ele foi condenado pela Enéade. O que é a Enéade? A Enéade são os 9 deuses que regulamentam, como se fossem os Illuminati dos deuses egípcios, que colocam na linha aqueles deuses que se rebelam das ordens e das regras que aquele selo, aquele grupo de deuses é responsável por manter. E é engraçado a gente ver que quando isso acontece, eles mostram um Arthur Harrow que consegue ludibriar até os próprios deuses. Como eles acessam esses deuses? Como eles chegam até esses deuses? O próprio Khonshu, no momento de correria da série, acaba abrindo portas onde o Mark Spector consegue acessar a pirâmide de Gizé, numa câmara secreta onde apenas os deuses têm acesso, e ali, numa conferência com todos eles, tanto ele quanto o Arthur Harrow tentam justificar e fazer com que eles entendam que o Arthur Harrow é o grande culpado dessa história, mas o vilão, ele é ardiloso, ele tem argumentações consistentes e consegue, obviamente, fazer com que tudo isso seja voltado contra o próprio Khonshu e mais ainda o seu avatar, Mark Spector. É um jogo mesmo de quem sabe mais, de quem tem mais artimanha para fazer com que a cabeça daqueles 9 deuses sejam feitas. Inclusive, por falar em 9 deuses, na verdade ali eles têm uma formação de 5 ou 4 deuses, porque todos os outros estão ou petrificados e afastados daquela Enéade, e ali só tem alguns deuses que estão responsáveis por isso. É bacana como isso é colocado, porque tem uma determinada parte da série que após os eventos que o Khonshu se propôs a fazer, de voltar às noites atrás, para poder encontrar o ponto exato, ele foi automaticamente condenado por essa Enéade e transformado em pedra, assim como a deusa que o Arthur Harrow quer renascer se tornou. E ali ele é transformado numa espécie de estátua pequena que fica reunida com várias outras pequenas estátuas representando outros deuses também que foram ali condenados para, quem sabe, não sei, num outro momento, serem revividos. Aliás, por falar em deuses, essa série nos coloca diretamente num outro patamar, num outro momento que está entrando no cinema agora, que é Thor, Amor e Trovão, onde nós vamos ter a presença de um matador de deuses que é Gorr. Exatamente. O Gorr, inclusive, a gente acredita, que eu pelo menos acredito, que ao final dessa série algo seja citado para que este personagem faça parte deste cânone, justamente por Khonshu ser um deus, uma divindade envolvida nisso. E o Gorr, um dos personagens que mata deuses por uma mágoa do passado, por uma grande perda que teve, talvez esteja no encalço, inclusive, dos deuses egípcios. Mas isso é uma breve especulação minha, quem sabe isso não venha a acontecer. A série, nesse penúltimo episódio, traz justamente o encontro de Mark Spector e a sua personalidade, só que agora, depois de um atentado que eles sofrem justamente na tumba da deusa que vai ser renascida, eles sofrem um atentado e, de uma forma metafórica, o episódio nos leva ao subconsciente dessa personalidade ramificada conhecida como Mark Spector e Stephen Grant. E é engraçado que tudo isso é retratado como se ele estivesse num manicômio. E esse manicômio, todos os personagens que passaram ao longo da série estão lá como se fossem internos, incluindo ele próprio. A coisa dele ficar preso pela tornozeleira, como ele fazia na cama dele, isso acontece quando ele está numa cadeira de rodas. Todas as pessoas que fizeram mal a ele, que fizeram bem e que eram personagens próximos a ele, todos estão dentro desse manicômio, e quem é o grande médico, o grande terapeuta de tudo isso
é Arthur Harrow, justamente para fazer com que a cabeça de Mark Spector fique mais ramificada ainda. E é engraçado que no momento de fuga, o Mark Spector, ele se vê perdido dentro das galerias daquele sanatório, e ele encontra artefatos egípcios que fazem justamente uma ligação visual, estética, com a proposta do que ele é. E em um desses artefatos egípcios, que são sarcófagos, ele vê uma pessoa gritando ali dentro, e quem tá ali é o Stephen Grant, a sua segunda metade. Então é como se fosse Oscar Isaac com Oscar Isaac se encontrando e finalmente entrando em equilíbrio. Até o momento em que eles encontram a deusa da fertilidade, que ramifica mais ainda as realidades e faz com que eles se aprofundem em uma parte da mitologia egípcia que até então nunca havia sido explorada nos filmes ou até mesmo nas séries. É bacana como eles começam a explorar justamente isso. E o bacana também é ver essa deusa citar alguns pontos que até o momento o universo da Marvel não havia sido colocado na série. Ela cita justamente os planos etéreos depois da vida, fazendo referência direta à Pantera Negra em Djaria. Ela não diz exatamente em Djaria, mas a gente sabe que quando a gente fala de planos etéreos, a gente lembra quando T'Challa usava da erva coração para poder fazer o seu transporte espiritual e chegar para conversar com os seus ancestrais em Wakanda. Muito bacana como eles citam isso. Tem que estar bem atento para poder ver isso. E detalhe, né? No meio de tanta confusão, as personalidades acabam se desfazendo, se destoando, se separando, quando o próprio Stephen Grant, no meio dessa confusão, acaba caindo de um barco onde essa deusa da fertilidade acaba fazendo com que eles entrem numa espécie de situação difícil, e ele cai nas areias desse deserto etéreo e acaba sendo petrificado, ficando apenas o Mark Spector à frente para poder assumir os episódios daqui em diante. O que eu acho muito bacana dessa série é a ousadia em não se apegar a detalhes de outras produções da Marvel. Eles fazem tudo de uma forma muito simples, de uma forma muito espontânea, e eu quero até voltar no episódio 2, que é Invoque o Traje, quando o Stephen Grant assume o controle justamente nessa brincadeira do traje tomar sua forma e tudo mais, porque a figura Cavaleiro da Lua, a figura do herói de capa e olhos flamejantes, acaba se tornando num cara com terno e gravata, justamente porque quando as personalidades entram em conflito, um fica dizendo pro outro: invoque o traje, invoque o traje, invoque o traje, e traje na cabeça do Stephen Grant, que é muito bacana, mostra como você é o herói daquilo que você espera das suas referências. E ele acaba se tornando nesse personagem que inclusive nos quadrinhos é conhecido como Mr. Knight, né? Que é uma espécie de detetive, né? Como se fosse o próprio Batman, por assim dizer, e um pouco demolidor. Só que ele é um cara violento, um cara pesado, um cara de atitude. E aqui não, aqui você tem esse personagem recolocado na pele de Stephen Grant, que destoa completamente. Mas é bacana que, mesmo assim, o personagem, apesar de atrapalhado, ainda possui os poderes que Khonshu conferiu a ele. Agora, nessa fase dos episódios, os personagens, tanto o Stephen quanto o Mark, os dois estão sem poderes, porque eles estão à mercê desse mergulho astral depois dos atentados que eles sofreram na tumba, e agora também eles não têm os poderes de Khonshu, que está petrificado em uma estátua, e a gente não sabe o que vai acontecer a partir do próximo episódio. Vale lembrar que nesses momentos finais de Mark Spector, que agora sozinho, descobriu qual é a origem do seu transtorno dissociativo. É um dos momentos mais emocionais da série, que francamente deu um peso a mais em meio a tudo que já foi apresentado, e traz um personagem tão atormentado quanto muitos outros, como o próprio Batman que nós conhecemos comumente, que tem ali um trauma de infância de uma forma brusca, de uma forma tremenda, quando ele perde o seu irmão, que inclusive sua mãe, após a perda de seu irmão, acaba tendo com ele o grande culpado por esse
momento traumático da família, e ele se sente mais ainda culpado porque ele cresce com esse peso nas costas. E o fato dele crescer com isso faz com que ele entre em conflitos o tempo todo. Sua mãe o pune fisicamente o tempo todo, jogando na cara dele, jogando para ele durante toda uma vida a culpa dele ter sido o fator da morte do seu irmão. E obviamente que num desses momentos de trauma, de espancamento, de sofrimento, ele acaba tendo um transtorno dissociativo que o divide entre duas pessoas, que uma delas era uma referência para ele, uma referência cultural de certa forma, que ele acaba tendo nessa figura um personagem que ele admirava, e ele passa a viver, mesmo na fase adulta, com essa dupla identidade, tentando aí conviver consigo mesmo e tentando equilibrar. Khonshu viu nele a oportunidade de um avatar múltiplo, um avatar que poderia trazer para ele o ápice dos seus poderes e usar inclusive isso como um fator de vingança, que é a sua própria proposta. Aqui a gente tem um Mark Spector que agora, nesse último episódio, chega com toda essa carga e certamente vai entregar pra gente um final de temporada épico. E assim a gente termina com essa expectativa do que pode acontecer nesse último episódio de Cavaleiro da Lua. Como será que vão ser feitos os eventos para que o Khonshu seja liberto daquela prisão? Como vai ser o final, o embate de Arthur Harrow contra o Cavaleiro da Lua? Será que ele efetivamente vai conseguir reviver a deusa da verdade? O que será que vai acontecer? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua expectativa do que pode acontecer em Cavaleiro da Lua. Desfecho agora no dia 4 de maio, inclusive data de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, pré-estreia, que nós estaremos lá para trazer as informações aqui para vocês. Beleza? É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixa aqui embaixo o seu comentário, ok? Por hoje é só, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!